esse é um encontro que está inscrito dentro da exposição Silêncio, da Sônia Guggisberg, que está aqui conosco hoje. A exposição tem uma proposta de realizar diversas mesas redondas acerca dos temas que são elencados pela Sônia nos trabalhos. Então, eu convido também a todas e todos a virem nos próximos eventos com demais pessoas que vão estar aqui discutindo um pouco o trabalho da Sônia a partir de outras perspectivas, né? Então, eu só vou passar a palavra apresentando a Christine Greiner, que foi quem escreveu o texto que também está na parede aqui. Eu sou a Ana Velar, que sou curadora da exposição, e essa é a Sônia, para quem não conhece, mas imagino que seja por ela que estamos todos e todas reunidos aqui hoje. Bom, eu fiquei muito contente com o convite da Sônia para estar aqui. Faz um tempo que a gente não conversa. Diminui um pouquinho? Ah, tá. Mas a gente continua sintonizada, né, nas questões que a gente estuda. A Sônia fez doutorado comigo lá na PUC, na Comunicação e Semiótica, e para mim é uma alegria porque eu oriento vários artistas e o modo como os artistas pensam a pesquisa tem sempre uma singularidade. Você não pode esperar de um artista que ele faça uma tese acadêmica dura, porque o modo de pesquisar é outro. E quando a Sônia, esses 4 anos que a Sônia ficou lá, ela não parou de criar. Foi criando um monte de projetos. Inclusive, eu acho que foi o momento que você começou a pensar em documentação também, né? E a gente pensava o que seria esse tipo de documentação e esse tipo de pesquisa sobre documentação que a Sônia estava fazendo. Então, na época, uma parte ali da tua tese tinha a ver com aquela pesquisa no subterrâneo na Paulista, na Avenida Paulista. E me interessava muito a maneira como a Sônia estava pensando isso, e que tem muito a ver com essa exposição também, porque você diz, tem uma presença importante dos refugiados, mas quando isso se transforma numa exposição artística, não são os depoimentos dos refugiados, as fotos documentais habituais dos refugiados, mas tem um certo modo de percepção que aparece. E então a gente conversou muito sobre essa questão da documentação e sobre uma coisa também que a Sônia gostou na ocasião e que eu também gosto, que é a pesquisa de um professor português chamado Boaventura de Sousa Santos, que ele fala numa coisa que se chama ecologia dos saberes, que é uma meia-culpa que ele faz como português, professor português de Coimbra, como desestabilizar esse paradigma do colonizador com os colonizados. E durante 10 anos, mais ou menos, ele fez um projeto enorme sobre diferentes países e contextos de língua portuguesa. Então, tinha, claro, Portugal, Brasil, Macau, alguns países africanos, lá do continente africano. E a ideia dele era juntar intelectuais dos diferentes contextos para conversar. Então, é daí que veio essa ideia da ecologia de saberes, que não era mais aquele paradigma orientalista, né, do pesquisador colonizador que aprende uma língua, desbrava um contexto cultural e aí começa a falar em nome das pessoas que estão lá. Então não era isso, era ter uma escuta para os diferentes pensamentos dos diferentes contextos. Então, quando eu e Sônia, a gente conversava sobre documentação e ecologia dos saberes, a gente chegou nessa proposta de uma documentação performativa dos saberes, porque essa ideia do performativo também era bastante interessante, assim, a gente usou mais a partir ali da Butler, das pessoas que politizaram essa noção
do performativo, para pensar os atos de fala, e não pensar a performance necessariamente como um gênero artístico, mas a potência da performance para instaurar um modo de existência. Então, quando a gente chegou nisso, foi interessante ali para a tese, mas eu acho que está em todo o trabalho da Sônia, que é ter essa escuta para os outros, é fazer uma escolha de imagem, de gesto, de fala ou de silêncio, que eu fiquei lendo aqui os rodapés. O silêncio também diz muito, né? E pensar a singularidade das vidas. Então, eu entendo que a pesquisa da Sônia antes, durante e depois desse doutorado, ela mantém essa característica, que é de ter escuta para o outro e de fazer esse recorte de alguma imagem, que não é que a imagem vai representar a vida daquelas pessoas, mas ela dá uma entrada, é uma imagem que eu diria que é uma imagem trilha, assim, que convida a gente a participar aí de um caminho e buscar uma aproximação. Então, não é para falar no lugar de ninguém, não é para subalternizar ninguém, mas é para encontrar um caminho de aproximação, que é o que a gente pode fazer, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com pesquisa, criação, busca isso, e quando a arte se aproxima da universidade, ela tem muito a ensinar no contexto universitário, porque as metodologias dos artistas, que muitas vezes não necessariamente são bem sistematizadas assim, de uma forma reconhecível, aplicável, mas tem uma intuição e uma espécie de uma epistemologia do sensível que é muito interessante. Acho que é isso. Bom, Cris, eu quero te agradecer as suas palavras, porque, assim, trabalhar com você transformou minha vida, então você já sabe, eu já falei tantas vezes, né? Entender o que significa esse processo. Quando eu entrei na questão da documentação, que eu fui entrar nos subsolos da Avenida Paulista para entender que eles sobrevivem mesmo que eles não possam ser vistos, né? Que essa era uma conversa que eu tinha com a Cris, né? Que as coisas podem sobreviver mesmo que não possam ser vistas. E isso me abriu uma porta para muitas outras coisas, né? E quando eu produzi esse primeiro trabalho, achando que era a minha proposta de doutorado, só que eu tinha poucos meses, eu já tinha terminado o trabalho e muitos outros vieram. E a gente teve que pensar qual que era o link, né, entre toda essa produção e como é que isso ia acontecer. E realmente o que linkava era a documentação performativa, que é justamente essa ideia de que o documento transita também, né? Ele não é um documento estático, é um documento que ele se transforma com o tempo, com as ações e com a montagem e com, né, com as diferentes discussões onde ele se encontra. Então, estudar com a Cris realmente me trouxe muitas vertentes de aprendizado e de compreensão, e realmente persiste na minha pesquisa sempre. E aqui nessa exposição, porque silêncio, né? Porque continua sendo aquele lugar que está escondido e que existe sem que ninguém veja, né? Assim como os subsolos da Paulista, né, ele também aqui persiste nesse lugar, né? Onde as pessoas sabem que existe, né? E um local que os campos, assim, inicialmente eram campos de contenção para estrangeiros, ou campos de acolhimento, né? Que foram estendidos para campos de confinamento, né? E existem centenas, eu não sei te dizer quantos, mas a gente sabe que existem muitos, e mesmo que a gente não tenha visibilidade sobre o tema, ele está extremamente forte nos dias de hoje. E eu vou passar a palavra para a Ana, e depois eu comento um pouco mais. A Ana Avelar, que é a curadora e está me acompanhando também nesse processo. Obrigada, Sônia. O trabalho da Sônia parte de um documentalismo, mas ele não é um trabalho documental.
porque ela trabalha e compõe com as pessoas que estão nessas imagens, né? A Sônia não ensina para as pessoas como elas devem viver, quais são as escolhas a serem feitas, né? Ela acompanha e muitas vezes ela silencia diante dessas realidades para escutar. Essa escuta ao mesmo tempo ativa, mas também passiva, porque ela sai do lugar dela para poder escutar, né? Ela sai do protagonismo do artista documentalista, né? do documentário para poder escutar. É algo que eu também associo, e já disse isso em outras falas, a uma questão específica da personalidade artística da Sônia Gubsberg. Então tem aí uma confluência de pontos de vista sobre o mundo, né, que geram esse tipo de representação no trabalho dela. Então ela é muito atenta às próprias questões que a formaram, as questões políticas, as questões de gênero, as questões de uma mulher como ela trabalhando, né, com imagens documentais no mundo inteiro, né, e vindo produzir algo a partir disso, a partir de um lugar muito respeitoso quando ela está aqui. Então, esse trabalho da Sônia, se a gente fosse dizer que ele é apenas documental, isso seria menos do que o mínimo do trabalho, né? Porque se não fosse ela, esse trabalho não seria assim. Então, em larga medida, o que nós vemos diante do trabalho da Sônia é a própria noção que ela tem de como ler esse mundo, de como ler essas realidades e do que importa para ela nesses recortes, né? Porque no fim das contas, né, quem é essa artista que se apresenta para nós aqui como uma viajante, né, com uma câmera na mão e que parte de um ponto de vista singular para poder produzir esses espaços imersivos que ela produz? Então, a primeira coisa seria um trabalho documental que não é apenas documental, né? E o segundo ponto seria um trabalho imersivo, que é documental, mas que gera a nossa empatia, gera a nossa mobilização pelo seu sentido sensível, né? Então, não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando eu estou no espaço instalativo da Sônia Gubsberg, eu estou nesse lugar onde ela me proporciona sensivelmente. Não tanto eu sou convocada a pensar criticamente sobre essas situações políticas e sociais que ela aborda, mas muito mais o meu corpo é convocado a estar aqui e a sentir próximo disso, né? Então, como a Cris estava falando um pouco antes, a Sônia não fala por outros, por outras. Ela fala por ela mesma. E eu dizia para a Sônia assim, nós temos o dia e a noite, né? Então, essa sala de dia, para vocês que já estiveram aqui de dia, é uma sala muito iluminada, luz natural, né? Uma sala cheia de possibilidades, né? E a outra sala é a sala da noite. É uma sala em que você está confinado, né? Em que você tem que percorrer esse espaço com cuidado. E a questão das identidades negociadas, me pareceu, que a Sônia sugeriu, me pareceu muito bem colocada, porque, ao mesmo tempo, nesse lugar documental, porém imersivo, o assunto que nos faz pensar é justamente esse de uma, que ela gosta de dizer, de uma suspensão das identidades, né, das pessoas que estão envolvidas nesse lugar. Ela estava também explicando antes da gente começar a gravar, se vocês notaram, as imagens de rostos aparecem muito raramente, em particular apenas num vídeo e rapidamente, né? Então as pessoas aqui se tornam figuras que estão habitando nesse lugar transitório, impermanente, instável, pessoas que estão à deriva, à espera, né? Como exatamente eu me sinto quando eu vou
naquela instalação da outra sala, né? E penso que eu também estou em risco ali. Estou em risco de me machucar naquele espaço, estou em risco de bater contra a parede, de bater contra os objetos que estão instalados ali. Se eu pudesse também resumir um dos temas que aparecem no trabalho da Sônia, a água é fundamental para nos dar esse senso de transitoriedade, de navegação, né? Não necessariamente ela vai usar esse elemento de forma positiva, porque a água pode nos carregar de formas negativas também. A água pode nos afogar, ela pode ser demais para nós, né? Não necessariamente ela é o lugar de calmaria, não necessariamente ela é o lugar de tranquilidade. E esse trânsito da água nos conduz por essa sensibilidade desses espaços imersivos que a Sônia cria. E um último ponto que eu teria a chamar atenção, né? Então, dentro dessa ideia das identidades negociadas, né? Além do fato da Sônia olhar para esse tema como um tema da suspensão das identidades na questão da situação de refúgio, eu fiquei pensando também o quanto todas as nossas identidades na situação contemporânea também passaram a ser não apenas híbridas, mas múltiplas, né? A gente teve uma experiência de solidão e tragédia e falta de esperança e de perspectiva que fez com que nós passássemos a compreender que somos, ou que fazemos parte, ou que temos identidades múltiplas. Todos os discursos, os debates que a gente está presenciando no meio da arte, mas não apenas, né, em relação à raça, gênero, né, situação de região ou situação geográfica, também nos fazem pensar o quanto a gente é um acúmulo, uma mistura, uma aglomeração de identidades, né? E por isso também a gente se identifica quando a Sônia nos expõe esse ponto de vista. E para finalizar, né, um outro assunto que me tocou muito nessa exposição e que eu levei muito tempo para digerir sensivelmente, porque me tocou sensivelmente, não apenas intelectualmente, é a noção de espera, que eu não sei se tocou vocês também, né? Mas é uma exposição silenciosa nesse aspecto também. É uma exposição que paira, que pausa, né? E essa angústia da espera, ela está aqui, né? Ela é uma atmosfera. Ao penetrar nesses espaços, nessas duas salas, né, esse lugar transitório, ele se instala e ele me capta, né, e me torna refém. Eu também estou esperando aqui para ver o que é que vai acontecer, né, para ver se essas situações vão se resolver ou se elas vão continuar dessa forma, para ver se tem esperança da gente poder, de alguma maneira, interferir nessa realidade. Então, me parece, só para finalizar, que essa exposição da Sônia nos traz também algumas direções, né, para a gente repensar a nossa mobilização, a nossa força de mudança, né, a nossa implicação dentro de uma realidade que está aí há tanto tempo, que a gente já esperançou ou perdeu a esperança, mas que agora precisa efetivamente da nossa presença ativa, né? E, pelo menos para mim, essa é uma artista que nos convoca a essa ação, uma artista que faz com que nós tenhamos que sair do nosso lugar de conforto, do nosso lugar de estabilidade, né? Quando a gente vem para esse lugar de instabilidade, para esse lugar de pouca ou nenhuma permanência.
Então, me desculpe, eu não tinha ensaiado essa fala, eu acabei repensando ela inteira, porque nos últimos meses tudo mudou, né? E aí o seu trabalho começou a indicar outras diretrizes, a conversar com outras referências, e eu acho que isso é o melhor dos mundos, né? Quando a gente pode ressignificar, olhar de novo para os trabalhos e eles começam a gerar outras relações, além daquelas que a gente tinha quando a gente começou esse trabalho por uma primeira vez. Uma coisinha, você falou das 2 salas, mas eu estou impressionada com uma imagem que está atrás daquela porta. Uma porta que não pode abrir, e a imagem que faz parte da exposição está escancarada para a cidade. Então, eu acho que vale a pena olhar lá depois. Na verdade, são tantas descobertas até para mim, sabe? Quando eu entro nessa sala aqui, quase que eu não consigo separar um trabalho do outro. Ali passa a ser até uma instalação para mim, em vez de serem obras separadas, né? Enquanto o vídeo sobre camadas apresenta um som, os micromovimentos dos tecidos emendam nisso tudo, e eu volto à minha ideia principal, que é a construção em camadas, as camadas híbridas, as camadas de transformação, que não permitem uma configuração fixa, né? Que eu acho que é a discussão eterna do meu trabalho, né? Não permitir essa configuração estática. E eu sinto isso também. Eu mesma, quando venho e sou obrigada a lidar com a minha exposição, com o trabalho, eu vou descobrindo essas relações que vão se hibridizando. Essa é a questão, né? E eu estava aqui olhando, pensando numa fala, num texto, para trazer para vocês alguma coisa diferente daquilo que eu já tinha estudado, que eu estava apresentando aqui, e era tentar entender como é que são esses campos hoje, né? E a gente, se você parar para pensar, as diferentes falências do sistema sociopolítico, a gente tem as comunidades chamadas favelas aqui no Brasil, que, querendo ou não, representam essa falência do sistema sociopolítico também, e que também quase que enclausura essas pessoas numa situação sem saída. Então eu me pergunto, né? E aí, como é que são esses campos hoje, né? Que a gente, com o passar dos anos, é obrigado a se acostumar com isso? É possível se acostumar com isso? É possível você saber que existem centenas, milhares de campos de pessoas fechadas, né? E saber que isso existe e parar de falar disso e achar que é normal? Né? Então eu fico sempre indignada assim com o preconceito das pessoas, porque aí você fala a pessoa em refúgio, eu quero saber qual é a cor da pessoa em refúgio, qual que é a etnia dela, né? Qual é a cultura dela, qual é a questão social dela, o que ela estudou, né? O que ela trouxe. Quer dizer, quando você encaixa a pessoa na situação de um refugiado, você esvazia ele de exatamente tudo. E aí eu fico pensando, as pessoas querem falar das minorias, né? Tudo bem, eu sou a favor de falar das minorias, mas ainda assim a minoria maior é essa situação, porque essa situação não quer ser falada, não quer ser olhada, né? A gente está falando das questões femininas, que são importantíssimas, das questões étnicas, que são fundamentais, dos problemas sociopolíticos, que são importantíssimos, e esse grupo gigante de pessoas que está fechado continua no silêncio. E eu me pergunto, será que só eu que vejo isso? Porque parece que é um assunto que ninguém quer falar, continua reverberando, né, na sua incapacidade de falar. Então, me incomoda isso mesmo. E quando eu paro para pensar, né, que uma coisa tão básica, agora eu vou falar uma coisa bem básica mesmo, né? Todos nós somos filhos de imigrantes, né? Todos nós, ninguém escapa aqui. No Brasil, ninguém escapa, enfim, de ser filho de imigrante. Mas o grande risco, justamente, desses campos é as pessoas se acostumarem com eles, né? E não falarem deles. Eu me pergunto, qual a relação desses campos que a gente vive hoje com tudo isso, né? O que resta, né? Que a gente estudou tanto, o que resta.
né? Isso. Quando há longas leituras com a Christine Greiner sobre o Agamben, né? E o livro que resta de Auschwitz. E a gente não precisa falar de Auschwitz, mas a gente pode lembrar o que resta, né? Quais são os traços que persistem nos dias de hoje. E acho que o principal, justamente, é a política da exceção, né? Onde há a política da substituição das leis, que autoriza o inautorizável. E agora que a gente está vendo isso acontecer e persistindo ainda hoje, né? Então, enfim, é isso. Eu não consigo parar de pensar em todas essas coisas e não consigo parar de produzir obras e trabalhos e reflexões sobre isso, porque eu acho que o objetivo mesmo é que a exposição e o meu trabalho possa transformar, que seja alguma coisa, que sejam para poucas pessoas, que sejam para aqueles que estão abertos, mas que é a minha maneira de falar desse assunto. Eu ia perguntar, na verdade, isso, assim, se alguém tem alguma pergunta para a gente conversar, fiquem à vontade, mas, de todo modo, eu tenho perguntas. Sempre tenho perguntas. Mais uma vez, né, a fala da Sônia é uma fala muito freiriana, né? Porque é justamente esse lugar de encontro com o outro, né? De encontro, de escuta, e o incômodo, né? Ela é uma incomodada, ela né, continua perseguindo temas que não se resolvem globalmente, né? E fiquei pensando também quando você estava dizendo, né, a gente não escapa de ser filho de imigrante, né? Os únicos que escapam, né, são os povos originários, e esses são perseguidos o tempo todo, né? Então é uma situação também de suspensão das identidades, né? E talvez por isso a reafirmação contínua de uma identidade única. Um dos textos que eu usei, né, para o nosso encontro é justamente um trabalho do Stuart Hall, todo mundo já conhece, é muito lido, né, sobre a questão identitária, e ficou ressoando para mim, né, esse intelectual que veio do Caribe, né, mas que atua na Inglaterra. Então, que também ele próprio enfrenta essa realidade das identidades negociadas. Porque a gente sabe, nós, como imigrantes, né, o quanto você tenta se adaptar, quanto você tenta negar sua origem, e depois o quanto você precisa reafirmá-la, né, combiná-la com outras, ou reafirmar e criar tradições que não necessariamente você tinha, ou seus pais tinham, ou seus antepassados tinham, mas para reafirmar esses lugares, né? A gente vê hoje em dia as comunidades, as etnias indígenas fazendo isso o tempo todo, né? Reafirmando tradições para defender esse lugar da identidade. Isso é uma negociação também, né? E hoje, no Brasil, por isso o trabalho da Sônia é tão potente, né? A gente verifica justamente essas discussões, né? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Esse hibridismo, né, que o Stuart Hall fala. Eu sou composta de muitas coisas e, ao mesmo tempo, eu tenho que ficar me comparando com a identidade mestra. Porque eu também tenho medo de que essa identidade mestra se sobreponha a todas as outras. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Então, há muito um ideal também de grande parte da sociedade, digamos assim, da sociedade delirante brasileira, né? Aquela que é autoritária, em que a gente volte a se pensar como uma identidade mestra, porque isso é mais seguro. Efetivamente é mais seguro, né? Você não se dá conta das diferenças. Isso mantém o Estado, né, com muito mais facilidade. Então, o trabalho da Sônia também está falando disso, né, da potência que há nessas identidades negociadas para que a gente desconstrua esses lugares de poder estabilizados, né, e que tem tanto medo de perder o seu lugar, justamente, né, por isso que a gente está numa guerra, porque há um temor em que se perca essa identidade mestra,
que, na verdade, é uma identidade com a qual nós nem nos identificamos mais, né? O brasileiro, a brasileira, o que é isso, né? Houve um momento em que era justamente essa multiplicidade, o hibridismo, que nos orgulhava, não era? E, de repente, isso deixou de ser, né? Mas eu já falei muito e só queria chamar a atenção para o assunto dessa mesa, que me parece um assunto absolutamente central na situação política que a gente está vivendo, né? Espero que 2023 seja melhor. Mas, e o quanto o trabalho da Sônia continua ressoando por conta disso, né? Faz a gente se ver com os nossos próprios fantasmas, né? Quando você diz, eu não entendo porque as pessoas não se preocupam com a situação de refúgio, você está dizendo, eu não entendo por que vocês não se preocupam, né? Eu não entendo por que a gente não está discutindo isso, por que não é uma referência para os nossos assuntos. Então, muito obrigada também por esse puxão para a realidade maior do que os nossos próprios umbigos, né? E para muito além desse país também, que é um país que está inserido nessa realidade dos refúgios e que, ao mesmo tempo, olha tão pouco para isso. Tem um assunto importante que me deixa preocupada também, que assim, a retenção da identidade quando a pessoa está dentro do campo, o esvaziamento dela por inteiro, facilita o controle político de uma maneira gigantesca, porque se essas pessoas sumirem, ninguém vai saber quem são. Ninguém sabe mais, porque as identidades ali já não existem. E isso facilita muito o controle político e os erros políticos também. Então, na hora que o Estado resolve que ele vai dar conta desses campos fechados, dessas pessoas que estão ali, onde as identidades não existem, porque são cidadãos que não têm documentação, portanto, eles não existem nos computadores do mundo, eles existem pela inexistência, mas se acontecer alguma coisa com eles, ninguém vai saber. Estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, que como é que essa história vem de muito longe. Eu tenho lido uma autora que ela começou a ser traduzida em português agora, que ela chama Saidiya Hartman. Ela escreveu um livro que eu usei até num curso que eu dei na PUC agora, que se chama Perder a Mãe. E ela é uma professora negra que trabalha em Nova York, e ela foi a primeira vez para o continente africano. E quando ela fala na mãe, ela não está falando só da mãe dela e nos ancestrais dela, mas na mãe como cultura, assim, uma ancestralidade. E logo que ela põe o pé num país africano, a primeira palavra que ela ouve é estrangeira. Porque não basta ser negra, ela era evidentemente estrangeira naquele lugar, pela forma como ela se vestia e pelo fato dela estar lá com uma bolsa Fulbright. E essa autora, ela tem pensado muito nessas questões das pessoas que não têm identidade. E ela escreveu um ensaio muito legal chamado Vênus em 2 atos, porque nos navios negreiros, as meninas que morriam e que muitas vezes eram abusadas, ninguém sabe o nome delas, eram todas Vênus. Então, assim, vamos dizer assim, o paradigma, né, dos refugiados, ele existe em vários contextos, em várias épocas, é como se fosse uma coisa que sempre existiu. Né? Então, é meio capcioso a gente discutir essa coisa da identidade. Ao mesmo tempo, tem um autor paquistanês chamado Asad Haider, ele escreveu um livro que também está traduzido em português, que se chama Armadilha da Identidade. Ele era adolescente, estudando nos Estados Unidos, quando aconteceu o 11 de setembro. E ele é de família paquistanesa, mas nascido lá.
E quando aconteceu o 11 de setembro, imediatamente ele ganhou apelido dos colegas de Osama, porque para eles tanto faz. Quem é paquistanês, iraniano, iraquiano, dá tudo exatamente no mesmo, né? E então assim, qual o critério para pensar a identidade? Então não é para desvalorizar as lutas pela identidade, porque ainda mais nesse contexto que você está falando, né? Eu me lembro que também há pouco tempo eu vi um documentário muito interessante sobre os brasileiros que tiveram que sair daqui na época do regime militar e que muitos perderam a identidade. E filhos de pais que foram exilados e que não tinham identidade. Então, a busca da identidade, é claro que ela é sempre legítima, mas a gente tem que tomar cuidado para não pensar na identidade como uma coisa congelada, que é essa história da armadilha da identidade que ele está falando. Então, o que é identidade? É a cor da pele, é a nacionalidade, é uma classe social, que também pode ser uma identidade. O que assegura a identidade de alguém? E aí é muito legal, porque na última década principalmente, mas até mais, tem um montão de gente estudando as desidentidades. E a noção de falha. Então, porque aquilo que fracassa, que falha em relação à macropolítica, é o sucesso micropolítico. E, às vezes, pode ser negar a sua identidade. Então, por exemplo, eu gosto muito do trabalho do Jack Halberstam, que escreveu esse livro, né? The Queer Art of Failure. Então, ele, José Munhoz, que já morreu, mas um montão de autoras, mulheres também, e muitas queer, discutindo essa questão da identidade, na necessidade de desfazer as identidades. E aí, o que elas defendem é a noção de singularidade, porque é o desejo e o direito de ser singular e não necessariamente aderir a uma identidade dada. Então, tem uma sutileza aí que é interessante, porque, na verdade, uma coisa não desbanca a outra, mas complexifica a discussão da identidade, que eu acho bem legal. Né? Eu acho que é super importante isso, é uma outra instância, né? Porque, na verdade, essas pessoas na situação de refúgio, elas ficam suspensas pela não identidade, porém, a identidade, no caso dessas mulheres, dessa situação que você está comentando, existe uma necessidade de transformar isso, né? De realmente tirar aquela identidade e assumir outra, ou atender, vamos dizer, a necessidade dessa singularidade de cada pessoa, assumir a identidade que eventualmente não é a identidade dada, mas é a identidade que ela quer construir. Né? Eu acho que é uma outra instância da identidade fundamental, né? Super importante falar sobre isso. A desidentidade é muito interessante pensar isso. Né? Eu acho que tem a ver com o que você falou, que é essa noção de não ter que acompanhar ou aderir à identidade esperada, né? Porque essas identidades padronizadas, dadas a priori, elas criam a ficção de um mundo ordeiro, que é o que caracteriza toda situação de poder soberano. Né? A gente acabou de viver isso e não acabamos e não vamos acabar tão cedo. Eu tenho certeza que 23 vai ser melhor, mas os problemas não estão terminados. Porque fica essa questão cognitiva que já instaurou uma série de questões muito nocivas. E a gente vai ter que conviver com isso muito tempo. E tem muito a ver com identidade.
né? Então, assim, mas não é essa identidade desejada nesse contexto que você está estudando. É uma identidade imposta como relação de poder. Então, isso aí vai ser um desafio. A gente vai enfrentar muito tempo mesmo, eu acho. Vamos precisar estudar isso, Cris. Por favor. Porque essa identidade desse coletivo atual que estamos vivendo, essa identidade coletiva que nos obriga, né, a pensar de outra forma, né, ela não vai ser eliminada tão fácil. Eu acho que, pelo que está saindo aqui, a gente podia passar a noite, né, discutindo essa questão eu acho que a gente também está muito mobilizada pelo que está acontecendo, né, nos últimos meses, em termos simbólicos, não só políticos, né, simbólicos, aí, com o que a gente está lidando. Mas, como a gente tem horário e deveres aqui, né, eu queria perguntar se alguém tem alguma pergunta. Claro, aproveitar que a Sônia está aqui, porque é raro esse momento. Eu dou o microfone para ela? Foi muito interessante, e essa questão da identidade, última coisa que me fez agora pensar sobre se essas identidades também são, qual que é a diferença, assim, para a gente pensar na construção social, né, uma construção social de uma identidade, de um padrão também que é repetido numa construção social, e que eu fiquei assim, porque vocês trouxeram vários termos, assim, eu fiquei pensando sobre isso, né, porque para mim ainda tem eu ainda não consigo, agora, quer dizer, vocês me bagunçaram tudo. A ideia é essa, então, eu fiquei pensando, então, nessa construção social e nessa construção que essas pessoas buscam da sua identidade, né, qual que é esse paradoxo, assim? Eu não sei se responde à tua pergunta, mas talvez ajude, assim, que é uma resposta mais filosófica do que social. Mas, assim, tem um autor que eu gosto de ler, que ele se chama Etienne Souriau. Ele diz assim, tem uma diferença entre existir e instaurar um modo de existência. Então, existir, todo mundo existe. Mas eu acho que é o tema da Sônia aqui. Você pode existir sem rosto, sem voz, invisibilizado. Então, ele diz assim, você precisa... Ele não é uma pessoa que fala muito em identidade. Ele diz assim, a gente precisa instaurar um modo de existência para você poder ser ouvido, para você ser visível, para você ser reconhecido. Então, não precisa ser reconhecido como uma instância social necessariamente, mas, por exemplo, essa discussão de gênero que eu estava falando. Então, se eu não quero ser uma pessoa binária, eu tenho que dar uma trabalheira em instaurar um modo de existência nisso que não é uma categoria dada e reconhecida. Se eu sou um paquistanês estudando numa escola pública americana na hora em que acontece o 11 de setembro, explodiu a minha vida, porque as pessoas nem sabem o que é o Paquistão e vão me apelidar de Osama Bin Laden. Então, eu acho interessante Tem um livrinho, se você quiser ler sobre isso, um livrinho que foi escrito pelo Davi Lapujade, que está traduzido em português pela editora N-1, se chama Existências Mínimas. Olha que legal o título já. Então, ele fala, e o Lapujade, ele explica muito bem esse pensamento do Souriau, porque é uma trabalheira, porque não adianta só existir. A gente pensa que adianta, não adianta só existir.
Esse só existir é um pouco a vida nua do Agamben, né? Que até nesse livro que você falou, O que Resta de Auschwitz, ele falava isso. A pessoa que estava num campo de extermínio como Auschwitz e está lá com a vida por um fio e ninguém se interessa em nem saber o nome daquela pessoa, e a pessoa está numa vulnerabilidade de saúde mesmo, que é muito difícil de criar conexões, isso aí é uma vida nua, é a vida qualquer. Né? Não é uma vida que tem uma existência política de cidadania. Né? Então, eu acho que essa discussão da Sônia aqui, ela se aproxima muito disso, dessa diferença entre existir e ter um lugar, um modo de existência, assim. Não sei se talvez eu não tenha respondido a tua pergunta, eu embolei com outra coisa, mas assim, eu acho que é isso, porque pensar a construção social da identidade, às vezes quando a gente formula desse jeito, a gente já está, de alguma forma, pensando em aderir em alguma categoria. E isso tem uma importância. Essas pessoas todas querem isso, porque elas não querem ficar ali no campo. Elas querem ter uma vida, ter oportunidade de ter sua casa, de votar numa eleição, de ter uma cidadania, né? Mas, assim, tem várias que vivem, mesmo vivendo num circuito de uma cidade que não seja um campo, mas é como se fosse o campo dentro da cidade. Por algum motivo elas estão, né? Ou porque vive na tenda na rua, ou porque eu moro num bairro onde tem muitos travestis, é aqui perto do centro da cidade. Essas pessoas, durante muito tempo, não tinham coragem de sair na rua. Vocês sabem que o Brasil é um dos países que mais mata travesti. A vida média de um travesti não chega a 40 anos, numa cidade como São Paulo. Elas começaram a sair. Tinham escolas de cidadania. Eu tive até uma aluna na PUC que dava aula de preparação para o vestibular. Com o governo Bolsonaro, foi tudo para o espaço. Então, agora, por isso que eu falo, é uma trabalheira. O desmonte que ocorreu nos últimos tempos vai ser uma trabalheira de mais de década pela frente. E como diz uma colega minha da PUC, que é a Sueli Rounik, ela diz, fica uma questão no inconsciente. Do mesmo jeito que a gente tem esse inconsciente colonial, o inconsciente dessa bandalheira toda vai ficar o empoderamento de pessoas que se sentiram no direito de espancar a mulher de novo. As mulheres nunca deixaram de ser espancadas, mas piorou muito, não é? Então, é isso. Fazer apologia TFP, essas coisas todas se fortaleceram muito. Então, é preciso criar novos modos de existência, a despeito e por conta disso. Gente, eu vou ter que ir embora. Porque o nosso encontro era outro dia e mudou a data. E eu tenho um outro rolê para fazer agora. Então, vou pedir desculpa para vocês. Imagina, a gente que te agradece por estar aqui, por ter vindo nos encontrar, e por trazer essas ideias, as referências, né, que é para isso que a gente se encontra, na verdade. E antes, eu acho que você gostaria de encerrar, né? Mas antes de encerrar... Vocês ficam conversando, eu aqui. Mas eu acho que também está todo mundo no horário mais perto. E eu queria dizer também que, além do agradecimento para ambas, sem dúvida a gente chega à conclusão de que o lugar da arte é muito mais potente, né, e mobilizador do que o discurso, né? Porque é exatamente porque a Sônia produziu esses trabalhos que a gente está aqui falando hoje sobre identidades negociadas, né? Sobre esse estado atual do país, né? Sobre as violências que a gente com as quais a gente vem sendo atacado o tempo todo. Então, obrigada por ter nos trazido aqui para que a gente possa ter um pouco de tempo
para viver isso e por meio de um trabalho que não é apenas discurso, né? Que é justamente sentido, né? Obrigada. Bom, agradeço vocês. Realmente, para mim, o lugar da arte é o local da experiência, né? Eu não consegui me ater como artista à construção exclusiva de objetos estéticos, mas a produção de experiência, para mim, ela é mais importante, ela me mobiliza de fato, e estar aqui com a Christine Greiner e a Ana Velar é muito importante para mim. A Cris foi fundamental na construção de todo esse trajeto, e é uma alegria. E a Ana tem sido uma parceira incrível também, estão acompanhando meu trabalho, estão juntos, estão entendendo as minhas tentativas de trabalhar identidades, não identidades, lugares, não lugares, né? E tantas coisas. Então, só posso agradecer a Maria Antônia também, né? Tá com essa sala linda, esse lugar, e toda a equipe que ajuda, que apoia, que está sempre perto, e as pessoas que vieram aqui prestigiar a gente. Então, obrigada.